Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo no pensamento do Axel Honneth, numa estrutura de pensamento que literalmente vira de cabeça para baixo a forma como a gente costuma entender os conflitos humanos na sociedade. É fascinante ver como ideias super estabelecidas podem mudar completamente de figura quando olhamos para uma nova lente. Olha só para essa obra central da nossa conversa. O livro Luta por Reconhecimento traça uma jornada intelectual muito instigante. Ele tira a gente daquela visão super cínica de que a vida é só uma busca por sobrevivência instintiva e nos leva para entender a nossa gigantesca exigência moral por respeito e dignidade. Entender essa transição muda tudo no tecido social moderno. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar rapidinho por 5 pontos. 1. A luta pela sobrevivência. 2. A armadilha da teoria crítica. 3. A intervenção de Habermas. 4. Hegel e o conflito moral. E 5. As 3 formas de reconhecimento. Ponto 1. A luta pela sobrevivência, a base de Maquiavel e Hobbes. Vamos pensar juntos. Lá na Antiguidade, Aristóteles dizia que nós somos seres comunitários por natureza, sabe? O famoso zoon politicum, feito para viver em harmonia na polis. Mas aí o tempo passa, o comércio cresce e o Maquiavel traz uma visão, digamos, bem mais dura. Para ele, o ser humano é puramente egocêntrico, movido pelo próprio interesse e vivendo numa competição hostil que, sinceramente, não acaba nunca. E aí o filósofo Thomas Hobbes pegou essa ideia do Maquiavel e estruturou de um jeito ainda mais mecanicista. Para Hobbes, a nossa interação básica é literalmente uma guerra de todos contra todos. Imagine a exaustão de precisar acumular poder o tempo todo preventivamente só para garantir a sua sobrevivência física. Pois é. Nesse cenário de pura suspeita, o contrato social não é uma união feliz. Ele entra só como um freio super prático para a galera não se destruir. Ponto 2. A armadilha da teoria crítica. O beco sem saída da escola de Frankfurt. Dando um belo salto histórico lá para o século XX, a gente chega na famosa Escola de Frankfurt. O Instituto de Pesquisa Social foi fundado em 1924. Depois, em 1937, o Max Horkheimer define a teoria crítica com o objetivo nobre, não só descrever o mundo, mas guiar a sociedade rumo à emancipação real. Só que, chegando nos anos 40, a teoria bateu de frente contra um muro gigantesco e pessimista. E que muro foi esse? É a chamada aporia da razão instrumental, detalhada lá na Dialética do Esclarecimento. O diagnóstico social do Horkheimer e do Adorno ficou tão, mas tão sombrio que a conclusão deles foi de que a sociedade tinha sido inteiramente engolida por uma lógica opressiva. Ou seja, a razão servia única e exclusivamente para dominar e criar conformidade. Um verdadeiro beco sem saída. De repente, não tinha mais nenhuma rota clara para a libertação humana na realidade da época. Ponto 3. A intervenção de Habermas, uma abordagem bilateral da sociedade. Para a teoria não morrer nesse fatalismo, o Jürgen Habermas entra em cena com um conceito ousado. Ele pensou em dividir a dinâmica da sociedade em 2 domínios paralelos. De um lado, a gente tem o sistema, tipo a economia e o Estado, que funciona na base daquela razão instrumental bem calculista, focada só na reprodução material. Mas do outro lado, ele resgatou o mundo da vida, movido pela razão comunicativa, que é voltada puramente para criar acordos e entendimentos recíprocos entre as pessoas. Foi uma baita estratégia para limitar a frieza do sistema e salvar a esperança de liberdade. Mas como nem tudo é perfeito, o Axel Honneth olhou para essa divisão super engenhosa e apontou uma falha gigante, que ele chamou de déficit sociológico. Qual é o problema aqui? O Habermas tratou o sistema como se fosse uma máquina completamente neutra, esquecendo que o mercado e a burocracia também são construídos sob o calor de muitos conflitos sociais na prática. Ao fazer essa separação teórica, a realidade bruta, o embate corpo a corpo da luta social, acabou praticamente sumindo da equação. Ponto 4. Hegel e o conflito moral, mudando o paradigma. Diante desse vácuo, o Honneth tem uma sacada simplesmente brilhante ao resgatar os escritos do jovem filósofo Hegel na época em que ele vivia em Jena. O Hegel despedaça por completo aquela visão cínica do Hobbes. Para ele, a luta humana não é só uma guerra egoísta por comida ou acúmulo material. Na verdade, é um processo de formação ética. A fricção e os conflitos na sociedade nascem de uma fortíssima exigência moral das pessoas por reconhecimento. A gente não quer apenas sobreviver fisicamente. A gente quer, acima de tudo, que a nossa identidade e a nossa existência tenham valor. Ponto 5. 3 formas de reconhecimento. A anatomia do respeito.
A partir dessas ideias plantadas por Hegel, o Honneth desenha uma arquitetura muito clara, com 3 esferas essenciais para a realização de qualquer identidade. É tipo uma escada. Primeiro, a esfera emotiva, o amor humano, onde a gente cria a nossa autoconfiança básica para lidar com o mundo. Depois, vem a esfera jurídico-moral. Quando a sociedade concede direitos iguais, o indivíduo constrói o seu autorrespeito. E, por fim, a esfera da estima social, baseada na solidariedade, que reconhece e dá prestígio aos nossos projetos pessoais. E olha, o colapso em qualquer um desses degraus gera consequências psicológicas e sociais seríssimas. Isso tudo nos leva ao gatilho real das grandes lutas modernas. Como a análise aponta de forma genial, os conflitos nascem da experiência de desrespeito. Pensem bem, quando grupos são sistematicamente privados de direitos ou quando sofrem preconceito contínuo. Isso não é só um problema financeiro, é uma fratura grave nas relações de reconhecimento. Esse ataque à integridade atua como uma experiência profunda de dor moral. É exatamente essa dor de não ser reconhecido que acende o pavio dos protestos e das resistências buscando mudança concreta. Para a gente fechar, o pensamento do Honneth deixa um convite incrível para a gente recalibrar a lente por onde enxergamos a nossa realidade. Quando vemos movimentos sociais nas ruas hoje em dia, será que a gente está assistindo a uma mera disputa fria por economia e recursos materiais, como ditava aquele pensamento antigo? Ou será que as massas e a história inteira são movidas por um motor muito mais profundo? A batalha moral vital por respeito, por dignidade e pelo direito de sermos plenamente reconhecidos. Fica aí essa reflexão poderosíssima para guiar a nossa forma de ver o mundo. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!